Olá, sejam bem-vindos nesse ambiente virtual para discutirmos sobre Covid e gravidez. Inicie a nossa conversa agradecendo ao Ministério da Saúde, na pessoa do professor Braga, pela liderança desse time, liderança desse projeto. Agradeço a professora Rosiane por ter liderado o grupo acadêmico de profissionais, professores de todas as partes do país que se irmanaram num objetivo comum de combate à Covid-19 durante o período gestacional. E agradeço a sua presença virtual, nessa participação que veio nos prestigiar e veio partilhar conosco a sua vivência em relação à Covid-19 durante o período gestacional. Muito obrigado. Minha aula, que nós vamos discutir agora, é sobre o diagnóstico laboratorial da Covid-19. E eu quero chamar a atenção que esse diagnóstico ele é dividido em 3 partes: diagnóstico laboratorial etiológico, radiológico e de comprometimento sistêmico. Eu conversarei com vocês sobre diagnóstico laboratorial etiológico. O diagnóstico radiológico e de comprometimento sistêmico, eles serão abordados pelas professoras que virão na minha sequência, a professora Silvana, a professora Rossana, que conversarão com vocês sobre esses outros diagnósticos. Para falar sobre o diagnóstico etiológico, eu preciso recordar com vocês algumas estruturas do SARS-CoV-2. A primeira estrutura, eu quero falar do genoma desse vírus. É um genoma RNA, não é DNA. E aí já indica para nós uma primeira dificuldade laboratorial. Que dificuldade é essa? É a dificuldade que eu tenho que transformar esse RNA em DNA, para que eu possa fazer a PCR. Então vocês vejam que essa particularidade do vírus já acarreta uma nova dificuldade em termos laboratoriais, mas é uma estrutura extremamente importante, estrutura-chave para o diagnóstico. A outra estrutura que eu quero chamar a atenção com vocês é sobre essa proteína chamada spike, ou proteína S. Essa proteína é que vai promover a infecção, a entrada do vírus na célula do hospedeiro. Mas eu quero chamar a atenção agora não é para essa propriedade dessa proteína, é a propriedade que ela tem de induzir no sistema imune a produção de imunoglobulinas. E eu pego essas imunoglobulinas, vou dosar essas imunoglobulinas para poder fazer o diagnóstico da infecção viral. E o terceiro grupo de partículas que eu quero chamar a atenção são as proteínas virais, que elas podem estar localizadas no RNA do vírus ou podem estar localizadas também na parede do vírus ou no núcleo capsídeo. Então, enfim, toda vez que o vírus é degradado, ele libera substâncias proteicas. E eu vou utilizar essas substâncias proteicas para fazer esse diagnóstico. Eu vou identificar essas substâncias e fazer esse diagnóstico. Como o professor Zaconeta já comentou com vocês e as minhas colegas que virão na sequência também comentarão, que essa doença ela se manifesta por fases. Nós temos uma primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase de replicação viral, onde o diagnóstico será baseado no PCR, numa segunda fase, em que esse diagnóstico pode ser baseado tanto no PCR, que vai dosar a expressão da replicação viral por meio da dosagem do RNA ou das imunoglobulinas também. E numa terceira fase, mais tardia, só as imunoglobulinas que vão servir para o diagnóstico, que terão a credibilidade para o diagnóstico. Aqui uma outra figura para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais didático. Aqui nessa primeira fase eu tenho a replicação do vírus. Essa replicação do vírus, ela normalmente, eu falo da replicação do vírus como um marcador clínico. Qual que é o marcador clínico? Início do sintoma. Mas às vezes ela pode já ter uma eliminação do vírus antes do sintoma. E ele pode também, passando ali da primeira semana de replicação viral, primeira semana, 10 dias, mas ele continua por muito tempo também. Ele pode produzir o vírus, partículas virais, e eu posso fazer o PCR. Mas a performance do teste, o rendimento do teste, ele cai. Aqui em torno do 7º dia,
eu começo a ter a apresentação, a produção de imunoglobulina M, e a partir aqui do 14º dia eu tenho a produção de imunoglobulina G. Então, nessa primeira fase eu faço o diagnóstico com PCR, nessa segunda fase, repetindo, eu faço o diagnóstico tanto com PCR quanto com imunoglobulina, e na fase tardia só com as imunoglobulinas. Quero chamar a atenção para este detalhe, gente. Antes dos sintomas, nós temos aqui em torno de 17% das pessoas que elas podem eliminar o vírus, quer dizer, o PCR pode dar positivo. O que isso significa? Significa que ela está com a doença, mas ainda não desenvolveu a doença, é uma fase pré-clínica. Ou é uma paciente que não vai desenvolver a doença, que nós chamamos de portador assintomático. Esse é um dos grandes lances de positividade deste projeto. É que ele possibilita não só a fazer o diagnóstico nestas fases aqui, mas possibilita fazer o diagnóstico também na mulher assintomática, né? Mas vamos ver aqui do ponto de vista temporal. Como é que nós fazemos esse diagnóstico? Período pré-sintomático 2 a 17 dias, numa média de 5 a 7 dias, e nós temos aqui o aparecimento dos primeiros sintomas. Nesse aparecimento dos primeiros sintomas, o exame que eu vou solicitar é o RT-PCR. O RT-PCR, como nós vimos, ele pode ficar positivo um pouco antes dos sintomas, mas ele pode ficar positivo além dos sintomas. Qual que é o período bom para eu pedir o PCR? Qual que é o melhor período? O melhor período é esse aí. É do 3º ao 7º dia. É onde ele apresenta os maiores percentuais de sensibilidade e de especificidade, né? A especificidade 100% e a sensibilidade, infelizmente, no máximo 79%. Então, em torno de 21% dessas pacientes podem ter a doença e o resultado ser negativo. Nossa, mas isso é difícil. Sim, a limitação. Então eu quero chamar a atenção para os cuidados com o PCR. Primeiro, por que ele pode dar negativo? Primeiro, coleta inadequada. Segundo, conservação e transporte. Terceiro, baixa carga viral. Na sequência, local da coleta. Eu fiz uma coleta no local inadequado. O tempo da infecção, como eu já mostrei para vocês, no final da infecção o PCR pode ser negativo e a pessoa está doente, né? Falha na execução do teste. O PCR ele demanda aparelhos e técnicas sofisticadas, então eu preciso de muito cuidado. E por último, a mutação viral. A mutação viral, gente, quando a gente fala o RT-PCR, eu quero partilhar com vocês o que significa isso. Significa que o PCR ele vem em plataformas fechadas. Nós temos as principais plataformas do mundo. É do CDC, é do Serviço de Saúde da China, é do Serviço de Saúde do Imperial College, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Então, são pacotes fechados. E nós temos sequências de bases nitrogenadas aqui, que elas que vão fazer o que nós chamamos de primers. E esses primers, eles são rígidos, eles têm uma estrutura, né, rígida. Mas quando o resultado não está batendo com a clínica, eu tenho que desconfiar que tem uma mutação viral. Então é preciso que eu informe o laboratório para o laboratório tomar as providências no sentido de fazer uma adequação da sua plataforma de PCR. Então quando se fala em mutação viral, esta é a forma de nós fazermos esta correção, essa adequação. Trago essa figura aqui para vocês para mostrar que esse exame ele tem um certo incômodo para ser colhido, tanto na nasofaringe quanto pela orofaringe, né? E isso é motivo para que a gente não vá lá no local onde precisa ser feita a coleta do exame. E eu acabo fazendo a coleta no local inadequado e o exame vem falso, negativo, porque não foi colhido no local certo. Mas vamos dar sequência aqui para o nosso exame, né? Nós falamos do PCR, já passou a fase do PCR, eu já estou no 7º dia da infecção. No 7º dia eu posso pedir o PCR, sem dúvidas, mas eu já tenho outro recurso, que é a IgM. A IgM que tem uma sensibilidade que não é muito boa, a especificidade também não é muito boa, mas que estão sendo aprimoradas. As técnicas estão continuamente, toda semana tem uma técnica melhor do que a técnica anterior. Eu tenho a impressão que nos próximos meses nós teremos
boas opções de laboratório, de marcas, né, para que a gente possa fazer esse diagnóstico. Então, eu faço esse diagnóstico do dia 7 para frente, normalmente até 21º dia. E a partir do 14º dia, a IgG já fica pronta. A IgG, o sistema imune já sintetizou, ela está prontinha, já cai na circulação e eu posso fazer a dosagem. Então a IgG ela começa a ser produzida a partir do 14º dia. Vocês vão me perguntar, mas não pode ser produzida antes? Pode, mas a performance dela é melhor a partir do 14º dia. E eu não sei por quanto tempo, ninguém sabe ainda por quanto tempo ela é secretada e ela continua na circulação. Esse trabalho do Wang, ele mostra para vocês que não adianta eu pedir a sorologia antes de 7 dias, eu vou ter um percentual de positividade muito baixo e ela melhora mesmo a partir do 8º, 14º e daí para frente é que as imunoglobulinas elas são importantes mesmo e eu devo valorizá-las mais para o diagnóstico. Esse outro trabalho mostra para gente, o trabalho do CEO, ele mostra para gente uma avaliação de longo prazo, de quanto tempo que essa imunoglobulina dura e aqui numa avaliação de até 90 dias, nós encontramos 30%, esses autores encontraram 30% em que essa imunoglobulina G estava em declínio e 12% já estavam negativas, mostrando para nós que a vacina precisa realmente de 2 doses, né? Mas vamos fazer uma síntese para vocês aqui. Eu faço a coleta da naso ou da orofaringe, eu posso fazer o diagnóstico baseado na detecção do RNA, vou fazer o PCR. Não, eu quero fazer o diagnóstico baseado na detecção de antígenos. Não, eu estou numa fase da doença que eu já posso fazer o diagnóstico baseado na detecção de anticorpos. Vamos ver cada caminho. Então, nessa primeira fase da doença, eu vou fazer o RT-PCR, eu preciso de um termociclador, que é um aparelho que esfria, que aquece, esfria, aquece. Então, isso demanda uma tecnologia, demanda aparelhos sofisticados e demanda um local adequado para o desenvolvimento dessa técnica. Do outro lado, nós temos aqui os laboratórios mais simples que aferem a presença de anticorpos. Então, esses dá para fazer em laboratórios que não precisam ser muito elaborados, de muito sofisticados. Mas vamos dar um pulo de modernidade. Esse não está para nós, está na medicina privada, mas ainda não chegou no SUS. Se ainda não chegou no SUS, eu tenho muita dificuldade para falar, mas eu quero partilhar com vocês que amanhã vai chegar para nós no SUS também. São as técnicas isotérmicas, que o resultado leva 1 hora só e não precisa de laboratório sofisticado. Então, são as reações isotérmicas, NASBA, LAMB e outras. E aqui, por último, eu quero falar do diagnóstico baseado na detecção de antígenos virais, que eles são dosados pelas mesmas técnicas que nós utilizamos para a dosagem de anticorpos. E com um lance a mais, tanto os anticorpos quanto esses antígenos, eles podem ser dosados pelas reações clássicas ou pelos testes rápidos, aqueles liderados pela quimiluminescência. Então, vocês já imaginaram eu poder dosar um diagnóstico, fazer detecção de antígeno viral com um teste rápido? Este é o sonho de consumo para o diagnóstico da Covid na fase aguda. Vocês já imaginaram? Eu faço a coleta de uma paciente, você está lá longe, bem distante, você tem uma pessoa suspeita, mas você tem um teste rápido. Você faz a coleta da orofaringe, faz o lisado, pinga esse lisado aqui nesse teste de fluxo lateral. Como era o teste de gravidez antigo? Dentro de 30 minutos você tem o resultado nos rincões mais longínquos do nosso país. Você vai ter essa condição. Esse é um futuro que já existe. Nós não temos ainda acesso, né? Os testes rápidos, então, para fazer o resumo, eles são os mais utilizados, são os que avaliam a resposta imune. Mas aqueles que identificam antígenos são a grande esperança para o diagnóstico na fase aguda da doença. No entanto, eles ainda precisam de evolução e aprimoramento. Aqui, para a gente fazer uma síntese sobre esses resultados, eu vou dizer para vocês, toda vez que o PCR estiver positivo, ele tem 100% de especificidade. O caso é positivo. E o jogo de IgG e IgM, ele é apenas para dizer qual a fase. É janela imunológica? É a fase inicial da infecção? É a fase tardia? Mas aqui eu quero detalhar. O PCR negativo
Ele é negativo, mas a IgM é negativa e o IgG positivo. Nesse caso, eu tenho uma infecção passada, que é uma infecção mais tardia. Se o PCR é negativo, o IgM é positivo e o IgG é negativo, eu posso estar na fase inicial da infecção, ou eu posso ter um PCR falso negativo, aqueles 21%. De novo, PCR é a última alternativa. PCR negativo com IgM positivo e IgG positivo. É uma fase de recuperação mais tardia da infecção ou um PCR falso negativo? Então é preciso que a gente avalie e leve em consideração essas 4 frases que eu deixei para vocês. Primeiro, considerar a fase da doença para decidir qual exame solicitar e como fazer sua interpretação. O RT-PCR ainda é o padrão ouro para o diagnóstico. Não se discute, não se discute, não se discute. E os exames laboratoriais, eles podem apresentar resultados falsos positivos e falsos negativos. E os testes rápidos, infelizmente, eles ainda precisam ser aprimorados. Eu deixo aqui os nossos contatos, os contatos do projeto, o meu contato pessoal. E eu quero com isso, gente, deixando esses contatos, estreitar a distância entre nós da academia com quem está na prática. Porque não faz sentido o conhecimento que não é partilhado. Não faz sentido você ter um caso interessante, ter a oportunidade de mandar uma fotografia, de mandar um caso para discutir, partilhar esse caso seu conosco, porque nós vamos aprender muito com você. Eu gostaria que vocês considerassem a possibilidade de fazer de nós uma ponte de troca e de crescimento. Muito obrigado a todos vocês.